se a vida, né, de repente é curta, eu vou passar, sei lá, 100.000 horas trabalhando, o que que eu tô fazendo com o meu tempo, né? Então, eu acho que a discussão da semana de 4 dias, ela tem que ser muito mais do que ganhos, mensuráveis, sabe, e óbvios de aumentou a produtividade só. Eu acho que a gente tem que pensar da gente como sociedade, o que que a gente quer da gente como sociedade, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Estudos Dizem, mais uma vez com um tema extremamente relevante e com um convidado, uma convidada aqui de gabarito incrível que vai dividir conosco aqui muito conhecimento, um pouco da sua história. Eu já quero te agradecer logo de cara. Renata, obrigado por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado um pouco do teu tempo, e eu tenho certeza que muito do teu conhecimento ao decorrer aqui desse nosso podcast. Obrigado. Obrigada, Márcio, feliz de estar aqui com você hoje. Maravilha. Galera, deixa eu apresentar vocês aqui a Renata inicialmente, para a gente começar logo começando, mas eu preciso fazer um convite antes que eu sou... Renata, eu preciso te conversar uma coisa. Eu sou péssimo no protocolo de rede social. Então a gente está aqui no acho que esse aqui é o sétimo, oitavo episódio, e eu sempre esqueço de convidar o pessoal para se inscrever no canal, clicar no sininho, todo esse protocolo de rede social que às vezes o pessoal está assistindo e acaba se esquecendo, mas que tem muita importância aqui para toda esse algoritmo aí de entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então, se você está assistindo pelo Spotify, você pode seguir o canal, o podcast, pode fazer a avaliação também depois de escutar algum episódio, né? Se você assistiu e gostou, você pode dar 5 estrelas. E se você está no YouTube, você pode se inscrever, clicar no sininho e tudo isso que você já está cansado de escutar aí. Maravilha? Então eu quero apresentar a Renata aqui de uma vez para a gente começar essa conversa. Vamos lá. Renata Ivete é diretora da Reconnect Happiness at Work. É uma empresa especializada em felicidade corporativa e liderança positiva. Ela tem o propósito de criar culturas organizacionais mais saudáveis, com mais significado, bem-estar, saúde mental e felicidade dos profissionais, através dos conteúdos e metodologias inovadoras que criam conexão, conscientização e principalmente experiências práticas e co-criadas. Além disso, a Renata, junto com a Reconnect, ela é a parceira exclusiva da 4-Day Week Global aqui no Brasil, que isso, inclusive, vai ser assunto aqui do nosso podcast também, que tem o objetivo de implementar um projeto piloto que analisa a possibilidade, olha só que interessante, de reduzir a jornada de trabalho da semana, que normalmente é de 5 ou 6 dias, muitas vezes, para 4 dias úteis, mantendo a produtividade. Tudo isso a gente vai conversar aqui, mas agora você já sabe quem é a Renata, que vai conversar conosco aqui, uma estudiosa também na área da felicidade, da psicologia positiva, que ensina isso nas suas experiências. Renata, cara, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. E eu quero começar te perguntando, ao invés de entrar no assunto da, da felicidade no trabalho, da semana de 4 dias e outros assuntos que a gente vai abordar aqui, eu queria que o pessoal te conhecesse um pouco mais. Uhum. Né? Eu queria, cara, hoje, né? Eu conheço particularmente um pouquinho da tua história, né? Eu sei que você era uma executiva, né? E hoje você tem a sua empresa de consultoria, né? De treinamento, desenvolvimento. O que aconteceu no meio do caminho? O que aconteceu lá atrás quando tu era executiva? Quando tu descobriu a ciência? Quando a ciência passou a fazer parte do teu dia a dia para se transformar hoje nessa empresa que é a Reconnect at Work, Happiness at Work, que está aí entregando resultado para muita gente? Legal, obrigada, Márcio. Eu falo que, eu caí, na verdade, no marketing por acaso, tá. Eu acho que, na verdade, eu sempre fui bem idealista e a minha busca sempre foi como é que eu vou ajudar pessoas, né, sempre pensei muito nisso. Eu fiz administração na GV, administração pública, pensando em trabalhar no terceiro setor, né, achando que, de repente, vamos salvar o mundo. E aí, quando eu me formei, aquelas possibilidades de emprego, comecei a buscar e eu precisava me sustentar, né, fui morar sozinha e acabei então entrando como trainee de uma grande multinacional, a Telefônica, e caí na área de marketing. Não era muito o meu sonho, mas eu falei: "Ah, vou tentar aprender, crescer, né, e ver como eu me sinto". E eu gostei do trabalho, assim, eu gostava do dia a dia, eu me sentia realizada, eu fui crescendo na carreira, né. Também, né, tem aquele momento que você tem bastante satisfação, né, um bom salário, bônus, e por um tempo eu fiquei, acreditando, né, nesse caminho para crescer na carreira e me sentir realizada. Mas depois de um tempo comecei a muito numa busca pessoal, né, quero ajudar pessoas, então eu comecei a virar voluntária, né, de algumas instituições, levei minha cachorra para ser cão-terapeuta, depois eu fui contar histórias em hospitais para as crianças, e sempre nesse questionamento,
eu não posso me sentir realizada, né, com um grande propósito só em algumas horas da minha semana. Então eu comecei a muito questionar de novo o que que eu estava fazendo, e aí aquele momento de vida que você começa, né, cheguei aos talvez 28 anos com um grande questionamento de o que que eu estou fazendo com a minha vida, com o meu tempo, né, e acabei então começando a estudar, né, então primeiro muito um caminho, da espiritualidade, estudei o budismo, a cabala, e para mim as coisas sempre faziam sentido, né, por acreditar, por enfim, por acreditar em algo maior, assim. Mas de Uhum. repente comecei a buscar também para minha vida, a ciência. E aí foi de repente a ciência começou a explicar tudo que eu já acreditava, né, de repente com teorias, com dados, com fatos, né, com estudos, e aí para mim aquilo fez tanto sentido que eu falei: "Não, eu quero compartilhar isso com outras pessoas". E comecei então a pensar muito em levar para grupos, né, que de repente de pessoas que tinham uma busca também, o caminho da psicologia positiva, né, então falando aí do PERMA, do bem-estar subjetivo, e isso de repente foi crescendo até que chega 2020 e vem a pandemia e eu falei, olhava muito as pessoas adoecendo, então meus amigos ainda estavam em grandes multinacionais, e eu comecei a pensar: a gente precisa chegar também em quem não acredita, em quem de repente não tem uma fé, em quem de repente está adoecendo. E aí então fui nessa busca de tentar falar com empresas sobre um caminho que, era possível e uma construção de uma organização mais saudável, né. Então eu lembro em 2020 muito de ter que convencer, né, com dados, né, estudos. Hoje o que eu sinto do mundo é as pessoas já entendem a importância da gente ter uma vida com mais bem-estar, com mais saúde mental, né, deixou de ser tão tabu, esses temas, mas, a partir daí, assim, dessa busca muito pessoal, assim, de melhorar a minha vida, né, e quem sabe melhorar a vida das pessoas ao meu entorno, que foi que de repente, não, eu quero também compartilhar isso com o mundo, né, de que é possível ter uma vida melhor, né. Não a busca incessante por uma felicidade utópica, né, mas principalmente pela construção de uma vida com significado, né, isso é o que me guia hoje, com certeza. Cara, que legal. Muito bacana, conhecer essa parte da história aí antes, né, eh, porque muitas vezes, o que a gente percebe hoje, né, no mundo da internet, é um discurso que ele fica isolado, né, ajudar pessoas, mas daí é bacana porque lá desde lá de trás, né, desde do pô, eu nem sei como é que funciona esse negócio aí de cachorro terapeuta, mas já achei o máximo aqui. Conheci Ela agora não aqui. gostava, viu, eu parei por causa da cachorra, ela se sentia acho que foi era muito mais uma busca minha do que a cachorra querer ajudar, né, pessoas, mas enfim. E é engraçado te ouvir, porque a gente pensa, né, que por um tempo eu achei que eu tinha que negar inclusive esse passado, assim, né, de: "Ah, fui uma executiva de marketing, agora eu vou começar do zero". E aí eu fiquei pensando que a gente dá passos para trás, às vezes, achando que esse passado não faz sentido. E hoje eu englobo ele totalmente, né, caso com a minha experiência atual, e ele foi super importante para hoje eu ser quem eu sou, né. Então, o que eu aprendi também no marketing, o que eu aprendi numa grande multinacional, me ajuda a ajudar os clientes, né. Então, eu sempre falo para as pessoas que me procuram: "Não é do zero que você está começando, ao contrário, né, pega essa tua história que você acha que não faz mais sentido, porque tenho certeza que ela vai fazer muito sentido". É, até desconectando, mas ao mesmo tempo conectado aqui com isso que tu comentou agora, tem muito a ver com as forças também, né. Uhum. Até o pessoal que está assistindo os Perfeito. podcasts aqui, a gente não teve nenhum episódio ainda sobre forças de caráter para falar sobre esses estudos, né, o que dizem os estudos sobre as forças de caráter. A gente Legal. vai ter em algum momento aqui. Inclusive, tem uma série de 24 lives lá no Instagram, tá no Instagram até hoje, eu não consegui exportar de lá e colocar para o YouTube, porque, enfim, tive barreiras tecnológicas aqui, se alguém Uhum. quiser me ajudar, pode me chamar depois em box lá. Mas tem a ver com as forças, elas esses talentos, né, vamos chamar talvez assim, uma linguagem mais fácil para todo mundo, eles estão lá nessa história, independente se é a história que a gente gostou que aconteceu ou não gostou. Aquelas forças elas estão lá, aquelas nossas facilidades de realizar algumas coisas. Às vezes em subuso, né, às vezes talvez debaixo um pouco do tapete no porão, ou às vezes sendo utilizadas demais, e acho que a busca, né, dessa felicidade, a construção da felicidade e desse significado, ela tem muito a ver com colocar também essas forças, esses talentos para o mundo de uma forma ótima, né, acho que tem a ver com isso também um pouquinho. Concordo 100% com você, porque, por muito tempo eu acho que eu neguei as minhas forças, né, quando eu olho as forças de assinatura,
A primeira é espiritualidade, depois, gratidão, né, generosidade, apreciação à beleza, integridade. E por muito tempo eu achei que elas fossem minhas fraquezas, porque se eu tinha que ser uma grande executiva, eu não podia ser a espiritualidade, a generosidade, né, a beleza. Então é engraçado que por muito tempo eu acho que eu tentei ser o que a sociedade esperava de mim, assim, e negando um pouco esse lado. E quando de repente eu fundo a Reconnect, eu olho para as minhas forças e acho elas linda, né, e falo: "Então eu vou assumir quem eu sou". E aí eu começo a ser de fato a minha essência e trabalhar, né, nem para subutilizá-las, nem superutilizá-las, né, então eu acho que eu encontro um caminho que faz sentido para mim. Então, e olhar para as forças, eu acredito muito que é trazer mesmo a gente se empoderar, né, como ser humano. Demais, demais. E, cara, tu falaste uma coisa que tem a ver com o nosso tema, que a gente fala o mundo corporativo, de certa forma, ele é carregado de estereótipos, né, ele é carregado acho que o mundo como um todo, mas acho que dentro do mundo corporativo, ele é um pouco maximizado. E, acho que a ciência da felicidade, toda a ciência como um todo, tô colocando aqui dentro de um pacote, ciência da felicidade, psicologia positiva, mas engloba tudo, né, neurociências, ciências sociais e tudo mais, ela vem para muitas vezes desconstruir muitos desses estereótipos, embasado, né, e não simplesmente numa opinião, porque você falou, cara, espiritualidade para o mundo corporativo de uma forma geral, normalmente não combina com um executivo, um gestor de alto, né, do alto escalão de uma empresa. Mas isso é estereótipo, né? A grande verdade é, pá, por que não combina, né? Uhum. Ao invés do, pô, não faz sentido, o porquê não, acho que ele tem muito poder aqui. E a ciência, ela mostra muito disso, né? Que quando a gente coloca o nosso melhor para o mundo, quando a gente equilibra, né, o que a gente tem de bom e coloca para o mundo, a gente entrega mais resultado independente de onde a gente estiver, né, É. enfim. E pode falar. Não, eu ia falar da espiritualidade, né, que a gente pensa, às vezes a gente associa com a religião, né, e aí eu Uhum. penso que, essa minha vontade de viver a vida com significado vem muito dessa espiritualidade, né, e que olhando eu como executiva, né, de repente com um time, isso me fazia ser uma gestora melhor, né, de repente, nos momentos que eu assumia essa força, eu estava próxima da equipe, eu ajudava eles a se desenvolverem, eu ia para a área de vendas, para o telemarketing, conversava com as pessoas. Então, no final, eu acho que essa vontade, né, da gente trabalhar a espiritualidade, ela é super prática também e gera resultados, né. Mas eu concordo 100% com você que a gente tem tantos mitos e crenças do que é esperado, que a gente acaba vestindo realmente o blazer, né, do meu papel de trabalho, o crachá, e de repente eu sou uma acho que eu tenho que ser dura e fria, né, e comando e controle, e de repente eu me afasto dessa essência que me faria uma líder melhor, né. Demais. E Renata, hoje, né, você tá com a Reconnect e mas você também tem uma parceria muito forte, né, a Reconnect para quem não conhece, pessoal, tem uma das formações mais importantes que a gente tem aqui dentro do Brasil, que é a de Chief Happiness Officer, que é o famoso show, né, ganha muito espaço aí nas capas de revista de RH nos últimos tempos, né, da importância dessa pessoa, desse guardião da felicidade, enfim, tudo mais. E a Reconnect tem essa formação, essa certificação com parceria, né, a única parceira no Brasil da Happiness Business School de Portugal. Falei certo? Certo. Maravilha. Cara, como é que surgiu isso, né? Porque saiu lá da executiva que estava procurando mais significado, a encontrar, opa, peraí, né? Existe uma explicação científica aqui para as coisas que eu acreditava já. E aí começa a mergulhar na ciência. E aí funda a Reconnect. Como é que acontece essa conexão, né, com a Happiness Happiness Business Business School. School? E pra hoje você ser uma das únicas brasileiras convidadas a dar au eu não sei se é uma das únicas ou a única brasileira a dar convidada lá no MBA dessa instituição de Portugal. Felicidade, é. Acho que por enquanto sou a única brasileira, não sei, acho que talvez, a Bia Leder talvez também, que mora em Portugal, Sabia. mas é brasileira, acho que ela também tá em algum MBA deles. Mas, nessa busca, né, eu conheci o trabalho da professora Carla Furtado, que admiro bastante, né,
e é uma referência aí no mundo da felicidade corporativa, e acabei então tentando entender como é que traz, né, como é que a gente pode de repente pensar e expandir, né, porque eu acho que a gente tem um Brasil que é enorme e que tem Hum. espaço para a gente começar a falar mais sobre o tema. E aí eu fui conversar com algumas escolas globais, né, de felicidade corporativa. Conversei com um pessoal no Reino Unido, na Dinamarca, e aí eu encontrei a Madalena Carey, que é uma portuguesa que na época morava na Austrália, e aí deu match, assim, foi incrível, porque a gente tem valores muito parecidos, uma ideia de mundo muito parecida, e a gente falou: "Não, então como é que a gente faz?" Ela nem tinha ainda parceiros, né, então foi, como é que a gente de repente pensa em expandir, né, esse tema que já está em Portugal, de repente mais evoluído, para trazer também para o Brasil, né, novos olhares, tudo. Então foi muito isso, assim, eu buscando conversar com pessoas, entender como trabalhar na prática o tema. Então, foi um momento de como é que a gente pratica, expande e traz credibilidade, né. Então, como você, assim, tenho sempre uma preocupação em a gente fazer algo que faça sentido e que também não seja só, no mundo das ideias, né, porque o que eu sinto às vezes da gente estudar, né, o tema da ciência da felicidade, da psicologia positiva, é como é que a gente pratica tudo isso? Porque no final, não adianta a gente pensar uma coisa e não agir, né. Até estava te falando, eu sou Uhum. super preocupada em cuidar da minha vida pessoal também, em trazer as intervenções e praticar tudo o que eu falo, né. Então, nessa busca foi, uma ideia de então vamos trazer também o Chief Happiness Officer com a Madalena aqui para eu ser também mais uma escola que traz o tema, que aborda o tema e que trabalha também com muita, praticidade, né, como é que a gente leva ferramentas práticas para as organizações que estão tão adoecidas, né. Legal, legal. E tá sendo um sucesso, né, e tá sendo um sucesso. E deixa eu te perguntar então, um pouco mais antes da gente entrar na né, no o pessoal deve estar vendo aqui o que está escrito aqui embaixo e se perguntando: "Ah, quando é que o Márcio vai perguntar dos 4 dias Sim. de trabalho?". Mas calma aí galera, vamos tentar fechar a mania do tempo aqui. Eh, hoje, né, nessa formação Chief Happiness Officer, eu imagino que muitas pessoas devam chegar, buscar essa certificação por um motivo, mas devem sair de lá de outro, né, Uhum. porque quando a gente conhece mais a fundo a ciência da felicidade, a gente percebe algumas coisinhas que são difíceis de explicar em uma hora, vamos dizer assim, né, é preciso um tempo a mais, é preciso uma formação, Uhum. né, para conseguir passar esse conhecimento e como ele pode mudar a nossa mentalidade em relação a viver a vida. E aí eu fico me perguntando, cara, pô, a Renata lá tá lá, recebe uma pessoa do Brasil inteiro, né, e fico me perguntando, qual, né, como as pessoas chegam e como elas saem, a maneira, talvez o ponto mais comum, enfim, acho que tu entendeu a essência. Uhum. Legal. Algumas não nem chegam, porque eu não deixo chegar, sabe, Márcio? Bom, Porque isso às é vezes as importante. pessoas me procuram, né, eu acho que hoje existe uma romantização também da mídia de: "Ai, o Chief Happiness Officer", tem alguns que falam: "Vai ganhar um salário tal", né, um mercado de felicidade, tudo. E algumas me procuram e eu converso e falo abertamente: "Olha, não largue tudo hoje para esperar já essa transição de carreira e achar que ela é tão simples, tá, porque algumas pessoas falam: "Estou cansada do meu trabalho, quero ser uma consultora de felicidade corporativa". E o que eu sempre explico é: eu acho que esse ainda é um mercado em construção, ele não é um mercado maduro, né. Então a gente percebe pessoas que de repente chegam e falam: "Será que já dá para eu abandonar tudo e virar consultora?". E eu sempre falo: "Faça primeiro o teu case, né, tente trabalhar o projeto da felicidade dentro da tua organização, para de repente ir pensando construir tua marca, o teu nome, e de fato se tornar uma referência aí no tema da felicidade corporativa, porque não é do dia para a noite. Hoje no Brasil, sendo bem sincera, não existem vagas de Chief Happiness Officer, né, a gente não entra no LinkedIn e tem várias vagas, eu acho que tem pouquíssimas, até às vezes quando fala de felicidade, às vezes nem tem o conceito correto, né, então a gente sempre Uhum. tem que entender que ainda não é um mercado que existem essas vagas. A gente até vê mais em Portugal, por exemplo, o Happiness Manager, tem vagas, né, no LinkedIn, hoje aqui eu acho que isso ainda é mais difícil. O que eu recebo são 3 grupos de pessoas, né. Tem os que já são, então, consultores, que de repente querem trabalhar, querem construir projetos de felicidade, que eu falo vão ser meus parceiros em algum momento, né, então são pessoas que de Uhum. repente já atuam sozinhas ou na sua própria consultoria e que querem, trazer mais o tema da felicidade para o seu dia a dia. Tem as pessoas de RH, que são as que hoje começam a trabalhar o tema dentro da empresa, às vezes como um pequeno projeto também, né, então que de repente a pessoa vai começando a trabalhar o tema até que o momento que de repente ela pode crescer como a Lívia Azevedo, que hoje está na Heineken,
que hoje é uma diretora de felicidade, né, mas não foi do dia para a noite, teve uma construção. Ela sai da certificação trabalhando o tema lá dentro e hoje ela é uma diretora de felicidade, o que é raro, porque a gente sabe que a maioria ainda continua trabalhando como um pequeno projeto, né, uma parte aí do seu tempo, fazendo job crafting para trabalhar a felicidade Uhum. corporativa. E tem os líderes também de diversas empresas e diversas áreas, né, tem uma que eu sempre cito, que é a Mayra Blini, que ela é diretora do jurídico do Itaú. Não é o job description dela trabalhar a felicidade corporativa, ela não é da área de recursos humanos, mas ela é uma pessoa muito entusiasta, né, pelo tema, uma grande líder que acredita nisso, quer desenvolver pessoas. Então, ela foi fazer a formação muito para atuar na própria área, ela como diretora, porque o Itaú tem a sua cultura, tem seus valores e são 100.000 pessoas, não é uma mudança do dia para a noite falar de felicidade, né? Então, a Mayra acaba atuando como uma líder que quer ter ferramentas para fazer uma gestão melhor, né. Então eu acredito que hoje esse é um mercado em construção e o que como as pessoas chegam? Eu acho que elas chegam achando que o tema é muito difícil, grandioso, que as transformações são muito profundas, que é algo que elas não imaginam, e elas saem pensando: "Felicidade é fácil, mas é muito difícil de implementar e principalmente de manter na agenda das pessoas como prioridade. Uhum. Porque um exemplo, né, do job crafting que a gente acabou de falar, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para a gente achar e colocar as pessoas certas com as atividades certas. Mas não é fácil o líder fazer o job crafting. E a área de pessoas não vai fazer o job crafting da empresa inteira, né? Se é uma empresa de 100.000 pessoas, não tem como a área de pessoas trabalhar o job crafting. A gente tem que capacitar esses líderes, a gente tem que Uhum. conscientizar esses líderes e tem que oferecer as ferramentas de forma prática para eles, né? Outras coisas que eu sempre falo, por que não começar um check-in semanal, né? Ao invés de perguntar o que que deu errado semana passada ou quais são as metas que a gente não bateu, mudar esse olhar, mudar esse viés e começar falando o que que deu certo semana passada e até começar empoderando a pessoa do time, né? Márcio, o que que você fez bem semana passada, né? You at your best, né? Um exercício aí da Uhum. psicologia positiva. Ou best possible self, né? Fazer as pessoas sonharem. Uhum. Então, hoje o nosso Chief Happiness Officer oferece muito essas ferramentas, essas intervenções, mas, elas são simples, elas são óbvias. O mais difícil é a gente ter um espaço na agenda dos executivos para praticar, porque não pode ser uma vez que eu faço um check-in assim, não é um dia que eu escrevo a carta da gratidão e nunca mais faço, né. Então, É. o grande desafio delas é manter o tema vivo, né. Eu acho que esse é o grande papel aí do Chief Happiness Officer. Cara, eu falou uma frase aqui que eu vou adotar aqui nas minhas falas, Uhum. manter na agenda, né. Eu usava, a metáfora de que felicidade é que nem banho, né, exige manutenção constante, né. É. Felicidade é como se a gente estivesse andando num carro, cara, não é uma linha a gente cruzou uma linha de chegada, me formei, consegui uma promoção, sei lá, me casei, fiz aquela viagem que eu tanto sonhava. Esse carro ele vai cruzando as linhas de chegada, a gente vai fazendo essas conquistas, mas a felicidade não ficou lá naquela linha de chegada, né, eu posso ter tido uma experiência muito agradável enquanto eu tô dirigindo esse carro, nessa experiência vida, né, só que o carro precisa de manutenção, a felicidade precisa de manutenção, eu preciso parar, preciso abastecer, aí tem toda a metáfora do, né, enfim, trocar É óleo de vez em isso. quando, cuidar da manutenção, porque uma hora senão o carro pifa, né, famoso burnout hoje de muito falado, difundido aqui. E o manter na agenda, cara, pegou muito bem com essa fala que eu uso aqui, que é uma forma em prática realmente, cara, eh, além de saber, né, a Lyubomirsky ela fala muito disso, né, a gente precisa decidir, aprender, se esforçar e se comprometer, né. Ela Os 4 verbos que ela usa lá no How Happiness, que é: eu preciso decidir que eu quero ser feliz, eu preciso aprender, eu preciso saber o que me faz feliz ou o que não faz, eu preciso me esforçar em direção a isso e eu preciso continuar me esforçando, porque me esforçar uma vez só não faz sentido. Né, e manter na agenda tem muita relação com isso, cara, e eu achei É. demais essa fala. E o manter na agenda, o mais difícil, é que mesmo nós, né, sabendo o que faz bem, assim, o indivíduo hoje sabe o que faz bem, o que faz mal, já é difícil manter na nossa agenda, né. Agora manter na agenda da organização é quando a gente fala que isso virou cultura, né. Então, eu acho que o grande desafio é, por exemplo, é não inventar coisas novas e sim pegar os rituais que já existem, como, por exemplo, tem um weekly, né, uma reunião semanal toda segunda-feira de manhã. Pega um espaço dessa reunião e coloca uma dinâmica de 5 minutos para esse check-in, com esse viés mais positivo, né, com essa celebração, com reconhecimento e valorização. Porque se for inventar,
momentos extras, eu acho que as pessoas estão tão cansadas e sobrecarregadas que no final elas também não vão praticar. Então como é que eu pego algo que eu já estou fazendo e torno ele melhor, né, e coloco uma intervenção aqui da psicologia positiva. Demais, cara. Tu vai falando aqui, eu tô conectando aqui, o assunto né, tá bom. Tu falou adaptar dentro do que já existe, eu acho isso genial, e ó, conversa com uma realidade que eu vejo que cultural, que é o famoso happy hour. Cara, se tem uma coisa que eu odeio é esse nome, happy hour, porque, cara, vamos lá, o happy hour acontece normalmente que horas? Sexta-feira, né? É, à Normalmente o happy hour noite. é na sexta-feira, à noite. E aí quer dizer que, cara, pô, eu passei a semana inteira no sad hour, né? Ou como é que vai querer chamar com a hora, sei lá, hora de trabalho. E aí sexta-feira, 18 horas, quando acabou o trabalho, é a happy hour, é a hora feliz, né? E É. justamente por dois motivos. Primeiro, pelo nome, que dá a entender que todo o resto não pode ser bom, né? E o segundo é porque é depois do horário, né? Essa questão aqui da vida profissional, vida pessoal, é vida, né? A gente Uhum, hoje sabe disso, né? Mas uhum. ainda existem estereótipos, né? Que circundam esse tema aqui. Então achei legal essa É, fala. e até achar, né, que felicidade corporativa tem a ver com festas, né, e Boa, benefícios só. boa. Então, a gente fala isso o tempo todo e todo mundo, ouve isso, mas na prática, quando você vai ver, de novo, estão fazendo pão e circo, né, e oba-oba. E é legal ter também, assim, porque as relações são aí o maior preditivo da felicidade, mas no final a gente está falando de algo muito mais profundo, né. Uhum. Não é de ter um momento só da gente celebrar, mas sim da gente celebrar evoluções, virtudes, né, as forças de caráter, resultados que não são tão óbvios, reconhecer de repente porque alguém teve uma escuta ativa. Então eu acho que a gente tem que começar a entender que o que a gente está falando é que felicidade não é só o pilar da alegria, né, então acho que é muito importante desmistificar isso. É, e a vida é isso aí, né, o que é só pegando um gancho aqui, porque eu vi que a tua cachorrinha no fundo aí tá Aí não tá aí tá curtindo berrando. tá curtindo aí, e eu acho que isso, cara, é demais também, porque o pessoal, eh, eu não sei se eu vou conseguir fazer entendido aqui, mas eu vejo que a felicidade ela tinha muitos felicidade no trabalho, ela tinha muitos estereótipos, e a gente aos poucos a gente vai quebrando eles, no sentido de que, ah, cara, antes a gente tá numa reunião aqui, tá, meu filho tá na escola agora, tá, a gente tá gravando aqui, meu filho tá na escola. Mas se meu filho chegasse aqui, cara, e entrasse na câmera, há muito tempo atrás, vamos pegar antes de 2020, cara, isso era inadmissível, Uhum. né, tipo: "Não, espera aí, cara, é trabalho, filho, não", né, tipo, "vou tomar uma chapuletada aqui, porque deixei a minha vida pessoal interferir no meu trabalho enquanto eu tô numa reunião". E Uhum. eu acho que, cara, é justamente, isso que a gente vai desconstruindo tijolinho a tijolinho, assim como a Uhum. construção é tijolo a tijolo, acho que essa desconstrução também é parcialmente devagar, que é tirar esses estereótipos um a um, né. E aí acho que a gente não tira a marreta, né, acho que a gente acaba tirando à mão eles, né, então por isso que eu acho que demora um pouquinho mais E é também. tão à mão, Márcio, que eu ainda vou complementar que se um homem pegar o filho ainda fica super bem, e se a mulher pegar eu ainda acho que ainda pode ter o preconceito. Então, Pode. é realmente tijolo a tijolo. Demais, bastante. Temos trabalho. Assim. Maravilha. Cara, e pegando aqui o gancho então, né, hoje a Reconnect, ela é parceira da 4 Day Week Global, né. O que é, do que vamos fazer um Globo Repórter aqui, né, do que é, do que se alimenta, de onde veio, né, a 4 Day Week Global e como ela se conecta hoje com o trabalho que tu vem fazendo aí para o pessoal conhecer um pouquinho. Legal. Em 2018, o empresário neozelandês, né, que é o Andrew Barnes, começa a olhar dados de produtividade e vê que existe uma sobrecarga em horas trabalhadas, mas, uma baixa produtividade. Então ele começa a estudar que a gente no final é um estudo da The Economist que ele leu num avião, e aí ele fala: "Não é possível que a gente trabalhe só de 2 a 3 horas por dia de forma produtiva, né". Isso é um dado que fala que os britânicos são produtivos de 2 a 3 horas por dia, tá. Então, e aí a gente começa a entender que no final, por que que a gente não é produtivo às 8 horas que a gente trabalha? E aí ele começa a ver alguns, ofensores na produtividade, como por exemplo, um excesso de distração.
Então a gente é interrompido, várias vezes durante o nosso dia, né, tem o dado que ele traz é a cada 11 minutos. A gente tem um excesso de reunião no mundo de hoje e no pós-Covid muito maior, né. A gente tem um excesso de reunião improdutiva, então, aqui dados também mostrando de que no final a gente tem reuniões, longas, que muitas vezes não tem uma pauta clara, tem vários participantes e a gente fica lá muitas vezes divagando, né. E a gente tem processos hoje burocráticos, manuais que podiam ser automatizados, né, a gente não utiliza a tecnologia de fato a nosso favor. E além de tudo a gente tem uma comunicação falha, então uma comunicação, às vezes duplicada, né, eu recebo um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, no Teams, no Slack ou qualquer coisa assim, né, o que no final me traz uma sobrecarga. Então a gente vê que hoje a gente trabalha muito, somos uma sociedade aí do cansaço, mas não sei se trabalhamos tão bem, e isso tem impactado, né. Então, em 2018 ele faz uma proposta para os colaboradores dele, e se a gente se comprometesse a ser mais produtivo, e se a gente fizer isso em 4 dias, eu dou um benefício de um dia extra para vocês, né, descansarem, cuidarem de vocês. E os colaboradores do Andrew Barnes, né, da Perpetual Guardian, topam esse estudo, e eles começam então um piloto da semana de 4 dias. E o resultado depois de 6 meses é excelente em todos os aspectos, né, então as pessoas se sentem melhor, cuidam mais da saúde, cuidam mais dos afazeres domésticos, existe uma compensação, né, homens heterossexuais do estudo começam a ajudar, mas também na paternidade, nos afazeres domésticos, as empresas começam a economizar, tem uma melhora, na retenção de talentos, né, o turnover cai muito, a produtividade aumenta. Então, com todos os resultados positivos que ele ganha, ele recebe uma atenção da mídia, né, globalmente, todo mundo começa a querer falar com ele: Que você fez para reduzir a semana de trabalho que hoje existe uma sobrecarga, né, como você conseguiu fazer em 4?" E aí ele começa a falar da metodologia, de revisar processos, de revisar a comunicação, de revisar as reuniões, etcétera. E com isso ele então funda a For the Week Global, hoje uma organização sem fins lucrativos que tem esse objetivo de expandir a semana de 4 dias para todos os países do mundo, né, quem sabe, e para todos os segmentos, tentar de fato trazer isso para uma realidade global. Já que a semana de 5 dias existe há 100 anos, né, e a gente nunca nem questionou muito isso. E aí, eu acompanhava muito os pilotos globais, os resultados, me interessava muito pelo assunto, porque eu acho que é uma forma da gente, de fato, trabalhar a saúde mental e bem-estar das pessoas, né, é uma forma talvez, mais prática para fazer mudanças maiores, né. E aí eu conversei um dia com eles, marquei uma conversa, eles me contaram: "Ah, não sei se a gente ainda vai para o Brasil, a gente está agora planejando África do Sul, planejando Portugal". Eu falei: "Olha, se vocês quiserem vir para o Brasil, eu apoio vocês, assim, eu adoraria fazer parte, né, desse movimento, quero ser uma embaixadora aí da causa de vocês". E aí eles gostaram muito da Reconnect, deu match de novo, né, então a gente sempre encontra os iguais, né, no meio do caminho. Uhum. E aí, então, eles falaram: então no momento certo a gente vai para o Brasil". E aí esse ano eles me procuraram, falou: "Dá para a gente ir para o Brasil? Você apoia a gente nesse projeto?". E aí a gente então fez a parceria para que a gente começasse, né, em junho, julho, a explicar um pouco sobre o projeto, fizemos o lançamento, agora em agosto estamos fazendo o cadastramento e em setembro a gente começa de fato a preparação das empresas, né, que são as aulas, as masterclasses, para que as empresas tenham uma metodologia para fazer esse redesenho da semana. Cara, que demais. E é aproximadamente, pode falar dos números de interesse nesse início? É, a Eu gente imagino fala a de minha cabeça, na minha cabeça, desculpa te aham. interromper, na minha cabeça é o seguinte, assim, é um monte de gente levantando a mão, Uhum. e aí depois talvez, olha só, para fazer isso vai ter que ter essas etapas, e aí essas É. mãos começam a baixar, assim, né. E isso com certeza, como tudo, né, quem quer realmente cuidar da saúde, quem quer cuidar da Exatamente. felicidade, a gente sabe que na prática a gente fica muito mais na teoria, né. O que que a gente sentiu? O Brasil é bem intenso, né, então quando a gente lançou na mídia, a For the Week Global se assustou até, assim: "Nossa, o que que tá acontecendo em contatos e no nosso Instagram", assim, porque o brasileiro é Aham. intenso, né, a Beyoncé vê brasileiro no show, então é um pouco isso. Então, de fato, para fazer todo o auê, a gente teve muito, assim, mas também muita gente com medo e até colaboradores criticando e falando: "Ah, eu acho que eu não consigo fazer isso não é para o Brasil". Então, o próprio brasileiro achando que não temos uma cultura para isso não vai dar certo, né. Então, a gente vê os 2 lados, né, gente muito interessada e gente com muito medo, assim, acreditando que a gente não é uma cultura que seja possível fazer a semana de 4 dias.
Quando a gente teve o lançamento de cadastro de interessados, a gente teve aí 500 empresas interessadas em ouvir mais sobre o projeto. Quando a gente chamou para sessões de informação, já caiu bastante o número, né, a gente teve aí, sei lá, 200 empresas assistindo os nossos eventos aí. E hoje cadastrada a gente ainda está no momento de cadastramento, a gente ainda não vai divulgar até o final de agosto, mas a Tá. gente sabe que no final a gente vai ter aí um piloto, 20 empresas, 30 empresas, não sei, tá, Uhum. mas basicamente aí um piloto como foi ao redor do mundo, né, então a gente vê aí, em pilotos globais, o maior foi no Reino Unido com 61 empresas, mas ao redor do mundo pilotos começam com 20, 30, 40 e vão se expandindo, né, depois, começa um outro piloto e depois quem sabe se expande para a gente ir ganhando força. Então, a gente está nesse momento de cadastramento até o final de agosto. Maravilha. E aí depois, então, em setembro, começam as masterclasses, né, as orientações, e depois disso são 6 meses de projeto, é isso? A gente tem 3 meses de preparação, que são as masterclasses, tem toda uma Delícia. biblioteca de conteúdo também as empresas vão poder acessar. A gente tem uma comunidade, então as empresas começam a se conectar com empresas do mesmo segmento ao redor do mundo. Uhum. E a gente tem, antes de começar o piloto, também as pesquisas, né, as pesquisas quantitativas. Então a gente vai ter aí a Boston College, né, que é, quem está fazendo a pesquisa quantitativa globalmente, né, então existe todo um estudo, uma pesquisa aí de 20 Uhum. minutos quantitativa para entender como as pessoas se sentem em relação às atividades, em relação à saúde mental, em relação à vida pessoal, enfim, são questões bem profundas mesmo para a gente trazer Sim. dados, e isso é feito antes do piloto, no meio do piloto e no final. E aí, então, a ideia é que a gente comece o piloto, a semana mesmo de 4 dias em novembro, dezembro, né, vão ter as empresas vão caminhar juntas e elas vão ficar 6 meses aí fazendo a semana de 4 dias e ajustes no meio do caminho, porque algumas começam falando: "Ah, vou começar o time inteiro num dia", de repente ela fala: "Não, vou fazer turno, um time tira segunda, outro tira sexta", ou não, né, vamos fazer alguma mudança. Então, a gente durante o piloto, a gente vai estar bem próximo das empresas para poder acompanhar o que está dando certo, o que que não está e corrigindo, né, as rotas. Legal. E, isso é interessante falar até para quem está assistindo aqui, porque a gente tem vários tipos de metodologias científicas, Uhum, né. Uma delas é o famoso estereótipo do cientista de jaleco lá dentro do laboratório, colocando as coisas no tubo de ensaio, né, dá para analisar a célula do neurônio lá dentro do sim. microscópio e tudo mais, ou ressonância magnética e tudo mais, né. Mas existem as pesquisas que elas são as pesquisas que a gente chama de campo, né, Uhum. que são os cases, estudos de caso, como a gente pode chamar também, cada um com as suas particularidades, que é basicamente a metodologia científica que está sendo utilizada nesse processo, né. E a Boston College é quem está fazendo Uhum. essa curadoria, esse processo de análise antes, depois, momento zero. Ó, esse aqui é o momento Isso, zero da isso, pesquisa, as pessoas estavam sentindo assim, depois eu acredito que no meio do caminho deve ter uma isso. outra, né, não sei quantas vezes, quantas medições, mas algumas medidas no meio do caminho e uma medida final onde se compara o antes e o depois para conseguir tirar as conclusões, que aí é um trabalho gigante, né. Mas enfim, isso tudo está sendo feito vai ser feito em parceria com a Boston College. Vai ser com a Boston College, a gente vai ter também acompanhamento qualitativo, tá, então a gente também vai estar próximo, além das pesquisas quantitativas, é muito provável uma grande universidade aqui do Brasil também acompanhando com a gente, Legal. que a gente está fechando, e também, o Ministério do Trabalho de Portugal, porque é interessante que em Portugal, quem está apoiando a For the Week Global não é uma empresa privada como a Reconnect, e sim o próprio governo, tá, então o Ministério do Trabalho deles tem apoiado bastante e a gente tem trocado bastante com eles para também trazer, essa metodologia mais qualitativa para o piloto aqui do Brasil. Então, a gente vai ter bastante suporte, assim, e de muita credibilidade, o que traz essa segurança de que a empresa não está simplesmente, percebendo se deu certo ou não, e sim, olha, tem dados, tem estudos, né, tem realmente uma análise muito próxima da empresa para entender o que que aconteceu com ela no pré, no meio e no pós-piloto. Maravilha, maravilha. Renata, eu queria te perguntar uma coisa aqui, na verdade é uma pergunta meio aberta, assim. Hum, O que
tenho te acompanhado nas redes sociais aí, sei que você tá dando muita entrevista aí sobre os 4 dias de trabalho, né, cada dia, quase cada dia, né, uma emissora de TV diferente, uma rádio diferente, um lugar diferente. E eu imagino que muitas dessas perguntas sejam comuns, né. E aí eu queria te fazer, cara, tem alguma coisa que tu julga extremamente válido, que às vezes não dá tempo de falar nessas entrevistas que às vezes tem um tempo limitado ali, porque é um corte que vai entrar numa uma matéria, etcétera. Tem alguma coisa que tu julga que seja extremamente valioso falar, ou interessante, ou curioso talvez, que não tem sido falado nesses encontros? Eu acho que a gente tem que ter uma discussão mais profunda da gente como sociedade, sabe, Márcio? Eu sinto que, quando eu comecei a falar de felicidade corporativa, as pessoas me falavam: "Ah, isso é utópico, isso não existe, né, trabalho é só simplesmente para pagar as contas". E aí a gente começa a falar: "Não, será que eu não posso me sentir mais realizado? Será que eu não posso encontrar um sentido? Será que eu não posso ter boas relações?", né, então, e hoje a gente entende que claro, né, por que não, né, ainda mais nesse pós-covid que a gente fala: se a vida, né, de repente é curta, eu vou passar, sei lá, 100.000 horas trabalhando, o que que eu estou fazendo com o meu tempo, né? Então, eu acho que a discussão da semana de 4 dias, ela tem que ser muito mais do que ganhos, mensuráveis, sabe, e Uhum. óbvios de aumentou a produtividade só. Eu acho que a gente tem que pensar da gente como sociedade, o que que a gente quer da gente como sociedade, né? Uma sociedade mais justa, mais saudável, que a pessoa possa ter mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mais harmonia, né, até do que equilíbrio. Realmente é integrar o trabalho como parte da vida, né. Então, essas discussões eu sei que elas são mais utópicas, né, porque mesmo a For the Week Global surge de uma questão de produtividade e não de, bem-estar social. Mas eu acho que a gente pensando como sociedade, por que não discutir talvez um capitalismo mais consciente, né, Uhum. de será que não dá para ser mais justo e um pouco mais empático para todos, né? E será que a gente não pode, de repente, também em algum momento pensar que todo mundo pode ganhar nessa transformação? Então, são coisas que, obviamente, os jornalistas não querem saber e não me perguntam muito. Mas eu, por trás, né, de buscar For the Week Global, tenho muito essa vontade de. Será que a gente não pode deixar um legado de uma jornada que faça mais sentido e que equilibre melhor a vida das pessoas, né? Então, a gente nunca vai muito para essas discussões ainda. E eu acho que elas são mais idealistas e mais utópicas, mas no fundo, tudo isso que a gente está discutindo, deveria ser isso, né, assim, eu ouvi um podcast do Adam Grant com o Daniel Kahneman, né, e ele deu uma provocada, o Kahneman, falando de até da psicologia positiva, assim, de, Uhum. antes da gente falar de felicidade, a gente tem que tratar ainda muito a tristeza, a miséria, a desigualdade, né, tem aspectos muito dolorosos do mundo ainda ao nosso redor, né. Eu aqui em São Paulo, hoje eu saio na rua, tem muita gente em situação de vulnerabilidade, né. Então eu fico pensando, é claro que a gente como indivíduo tem uma responsabilidade individual de cuidar do meu bem-estar e da minha felicidade. Eu me sinto assim, né, eu, Renata, vou cuidar, mas quando eu penso eu, Renata, como coletivo, o que que eu estou fazendo para melhorar o mundo, né, e não para pensar só na minha autorrealização e na minha vida com significado. Então acho que a discussão mais profunda que a gente pode pensar da semana de 4 dias, que não é falada em entrevista, né, que não talvez não dê tanto ibope, é como é que a gente melhora o mundo mesmo, e como é que a gente constrói um mercado de trabalho que não seja mais um ofensor na saúde mental das pessoas, porque hoje ele é, né. Quando a gente vê burnout, né, hoje também tudo é burnout. O burnout não é um cansaço, "Ai, tira um dia, né, ai, dá uma Uhum. volta na praia que você vai voltar bem do burnout", não é isso, né, você sabe muito bem disso. Então como é que a gente começa a mostrar que no final o burnout, segundo a McKinsey, né, 70% do burnout vem de um ambiente tóxico, não vem Uhum. de um trabalho, "Ah, cansei um pouquinho, trabalhei um pouquinho a mais", é um ambiente tóxico, que é um desrespeito, que é uma falta de equidade e inclusão, né, que são as piadinhas e brincadeiras que ainda existem, que é, a gente ter uma sobrecarga que não é falada, que é alguém que diminui minha autoestima, né, um líder que de repente diminui minha autoestima. Então, eu acho que a gente tem que discutir mesmo como sociedade, como pensar em de repente ter ganhos melhores para todos, né. Eu acredito muito numa linha do capitalismo consciente, assim, de repente um ganha um pouco menos em algum momento para todo mundo ganhar mais, como de forma geral. Não sei se faz sentido. Cara, pra mim faz todo sentido, né, conecta muito aqui, né, com o que eu faço, né, também aqui. O que que eu percebo muitas vezes é que a gente, pra
conseguir fazer essa entrega, né, recortar essa tua fala aqui, cara, beleza, eu quero entregar isso para o mundo junto com a Renata. Acaba que eu preciso empacotar isso num formato, uma caixinha, vamos dizer assim, se eu vou conseguir me expressar bem, mas, de produtividade, numa caixinha de menos turnover, numa caixinha de eu vou ter que tangibilizar hoje, né, do jeito que está hoje, eu preciso tangibilizar esses benefícios que não são financeiros, mas eles acabam se tornando financeiros como um subproduto, né. Sim. É a mesma história acho que o Tal Shahar que tem essa metáfora que ele diz que a felicidade é o sol, né. Só que se eu olhar para o sol, eu me cego. Uhum. Então se eu buscar a felicidade só buscando a felicidade, eu me cego. Agora se eu colocar a luz do sol num prisma, eu consigo enxergar o arco-íris saindo ali, estilo capa do Uhum. Pink Floyd lá, né. Uhum. Então se eu utilizar a luz do sol, eu consigo ter a felicidade acaba sendo subproduto das coisas que a gente faz e eu entendo que a gente ainda precisa empacotar esses benefícios em caixinhas, né, para conseguir fazer a entrega desse recorte, dessa fala que tu comentou. E eu ia te perguntar, ia comentar aqui do Daniel Kahneman, se eu não me engano, eu não assisti esse episódio aí, até anotei aqui para eu assistir, É. mas se eu não me engano ele fala, acho que é daí que sai a fala que chegou a mim do Kahneman, que o primeiro passo para gerar mais felicidade é mitigar o sofrimento. Uhum. Não sei se Perfeito, é isso mesmo. É isso. Uhum. né, Uhum. e e é interessante, porque o que eu percebo que muitas pessoas quando começam a estudar a ciência da felicidade, e a felicidade no trabalho como um todo, que acaba Uhum. estando conectado, primeiro impacto cara, a gente ir na linha do Rick Hanson lá, né, que fala Uhum. que eu preciso navegar contra as correntes, né, do nosso sistema nervoso, que a gente presta mais atenção às ameaças do que às coisas, boas de forma natural, né, enfim, tem toda uma explicação científica por trás disso, ele fala isso. Então eu entendo que o primeiro contato acaba sendo nesse lado, só que ele vai indo talvez por um pêndulo onde, cara, beleza, a gente tá lutando para equilibrar, sim, valorizando, apreciando, né, o savoring, enfim, fazendo com que valorizando as coisas boas e não só prestando atenção nas coisas ruins, mas, deixando de lado também, às vezes, cara, espera aí, existe sofrimento junto. Estudar Uhum. felicidade, isso é uma coisa que eu vejo poucas pessoas falando. Estudar É. felicidade é também estudar Uhum. sofrimento, é estudar dor, porque se ela tá ali junto e não tem, alguém que não passe por uma situação difícil, né. Uhum. E eu Só no puxar uma Instagram. é, Instagram. Mas, sabe que eu pensei muito esse episódio ele é maravilhoso mesmo, e ele me fez pensar muito, porque a minha primeira reação foi discordar do Kahneman, né, assim, querendo "Mas como assim, né, como olhar a miséria, a gente tem que olhar". viés da confirmação aí. Daí foi assim, e aí eu passei dias pensando, até que eu escrevi um texto sobre isso, que eu concluí, né, na minha visão de todos esses estudos, de que talvez a gente como responsabilidade individual, a gente tenha que cuidar, para não cair no viés negativo, para não ficar só, olhando o que não funciona, né, e para tentar construir uma vida, com mais bem-estar subjetivo, né. Então talvez a nossa responsabilidade individual se eu for uma pessoa melhor para o mundo, eu acho que eu vou ser se eu estiver bem, eu vou ser uma pessoa melhor para o mundo. Mas aí eu pensei muito na frase dele, nessa nossa responsabilidade coletiva que a gente não assume tanto, que não dá para eu também ser feliz se eu estou vivendo num mundo de sofrimento, assim, eu tenho que ajudar, fazer parte, né, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que buscar a minha felicidade, né, ou construir, né, não buscar, mas construir a minha felicidade, mas eu também tenho que assumir a minha responsabilidade social, né, e coletiva de alguma forma melhorar o mundo. E aí eu não acho que é todo mundo fazer a mesma coisa, né, não precisa ser a Madre Teresa de Calcutá, eu sempre falo, o propósito não é todo mundo igual. Talvez o teu propósito de ser melhor para o mundo seja ser um líder melhor, né, e ajudar pessoas, seja de repente ser um voluntário, sim, seja ser uma mãe melhor e cuidar dos teus filhos. Então, eu acho que a gente não assume muito a nossa responsabilidade coletiva, e é isso, a gente vê um Brasil de tanta desigualdade e de repente fala: "Ah, mas isso não é minha responsabilidade, né, isso é o governo ou as ONGs". E eu, né, que eu estou fazendo? Porque a gente sabe que eu não preciso do mundo perfeito para ser feliz, mas como é que eu também consigo hoje ver tanta miséria, tanta tristeza, né, como o Kahneman fala, e a gente não assumir esse papel também. E aí eu penso que na felicidade corporativa, eu fiz recentemente com o Luiz Galhardo, né, um curso de, Chief Wellbeing Officer,
da World Happiness Foundation, e a gente tem 3 etapas para a construção talvez do happiness at work, né. E a primeira etapa seria de fato mitigar as doenças. Não dá para chegar numa organização e já falar de promover, né, a felicidade se de repente é um ambiente que está adoecido. Então, como é que eu trabalho primeiro para mitigar as doenças, para tirar a saúde mental do tabu, para oferecer, talvez, tratar os sintomas, né, começar tratando os sintomas, passando por uma segunda fase de prevenção de danos, né. Então começar já, de repente, a rever, jornadas, processos, sobrecargas, né, ambiente tóxico, para no fim, talvez seja a terceira etapa, que é a construção da felicidade corporativa. E eu, Renata, trabalho isso em 6 aspectos, né, de desenvolver pessoas, trazer mais sentido, reconhecer e valorizar, enfim, aspectos que de fato promovem a felicidade corporativa, mas que se a gente chega primeiro com eles e não vê que de repente o ambiente já está adoecido, talvez eles não tenham sucesso, né. Então eu acho que, eles são concomitantes, porque também não dá para esperar o cenário perfeito para trabalhar a felicidade, nem na nossa vida pessoal, nem na profissional, né. Então, eu acho que eles vão caminhando juntos, né, não sei o que que você acha. Cara, demais. E vou te ouvindo falar aqui sobre essas 3 etapas aqui, eu me lembrei do Hipócrates. Acho que é do Uhum. Hipócrates essa frase aqui, né. Se você quer realmente se curar, a pergunta que você deve se fazer é se você está disposto a abrir mão das coisas que te levaram a ficar doente. É alguma coisa dessa linha Perfeito. aqui. Deve estar em algum post-it aí atrás. Pois é, que eu acho que esse aqui desse aqui não tá, mas ele tem que estar, Sim, porque é deveria legal, estar, é. né. Mas, é basicamente isso, né, falar de felicidade vai muito além de falar de hashtag gratidão. Falar de felicidade vai muito além né, vai muito além da hashtag, de qualquer hashtag, É. né. E eu vejo, eu tenho particularmente uma preocupação com esse mercado para que a gente cuide dele com muito carinho, de Uhum. um jeito que talvez eu queria até saber a tua opinião sobre isso, para que todo esse trabalho que a gente vem fazendo de tão importância não caia na mesma vala que o coaching, que Uhum. hoje, né, você É. fala de coaching, já né, pra gente não você fala essa Banalizar. palavra, já tá banalizado, já é desdenhado. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, todos os profissionais da área, né, envolvidos, de que, cara, falar de felicidade no trabalho não pode ser a mesma coisa: "Ah, felicidade de trabalho de novo". Cara, Hum. né, são cuidados pequenos que a gente tem que ter, mas eu acho que tem grande impacto. Por exemplo, eu vejo muitas empresas interessadas, às vezes, em uma palestra sobre felicidade corporativa. Legal, e depois? É, com certeza. Né, eu vejo muitas empresas interessadas, vai lá, contrata uma plataforma que tem uma trilha de well-being, né. Hum. E aí, às vezes, tem uma pessoa, né, até virou um meme isso, né, chegou pra mim há um tempo atrás. Uma pessoa tá: "Cara, tu tá estressado? Né, tá aqui, toma esse curso aqui, faz ele de uma vez pra tu ficar bem, Sim, depois volta pra ser sim. produtivo", né. Então são cuidados que a gente tem que ter, porque se já tem meme em torno disso, né, já É. tem um pouco dessa banalização. Eu queria te ouvir a tua percepção e quais os cuidados tu acha que a gente tem que tomar cuidado aí. É. Cuidado pra tomar cuidado ficou bom. Aham. Eu acho que a gente tem, os 2 eu sempre sou contra extremos, assim, né. Então eu acho que tem que tomar o cuidado de não banalizar, então é de ter estudos, dados, né, a ciência como você sempre fala, né, não é simplesmente, eu sempre penso no Apple Watch, né, ele manda respirar, beber água, sei lá, caminhar, tem um estudo por trás, não é que do nada ele fala: "Respire" ou "Beba uma água", tem um estudo por trás, né. Então, eu acho que as intervenções da psicologia positiva é um pouco isso. Hoje ninguém sabe muito o porquê que tem que escrever a carta da gratidão ou qualquer coisa assim, né. Uhum. Então, a gente tem que ter os mestres como referência, né, e buscar um pouco entender. Para mim, eu não faria se não fizesse sentido, né. Então, eu gosto de saber o sentido das coisas, o porquê que aquilo foi, determinado, né. Então eu acho que isso é super importante. E eu acho que a gente tem que de fato tomar cuidado, né, o happy washing e tentar só fazer Uhum. marketing em cima do tema. Ao mesmo tempo, eu vou pensar numa visão, contraditória, que também manter uma coisa muito fechada e acadêmica e elitista, ela também não ajuda o mundo, né. Então, assim, às vezes, assim, eu vejo muitas, tentando manter: "Ah, esse estudo é só para quem fez tal coisa". Gente, a maioria da população não fez tal coisa, não vai ter a mesma base. Então, como é que a gente também democratiza para que chegue em todo mundo?
para que as pessoas possam entender que, de repente, ela mudando hábitos e atitudes, ela pode melhorar a vida dela, né. Então, eu sempre penso que, os 2 cuidados têm que existir, para também não virar uma coisa elitista e acadêmica que não chega no ser humano, né. Então, eu gosto do caminho do meio. Desafiante caminho do meio. É. E, te ouvindo falar agora, eu conectei com uma fala do Thomas Harari mais uma vez, né, Hum. que eu escutei através do Henrique Bueno, na verdade, que ele fez uma aula sobre o que aconteceu no último congresso de psicologia positiva Legal. no Canadá. Eu não fui, né, então eu Uhum. assisti a aula do professor Henrique sobre isso, e lá ele fala sobre o research, né, a pesquisa em si, e fala sobre o me search, num trocadilho em inglês, que é a pesquisa acadêmica e a pesquisa do Márcio na frente do espelho, eu comigo mesmo. Sim. Então, independente do estudo, ó, né, mais do que eu buscar o conhecimento acadêmico, é eu buscar o conhecimento interno. Beleza, eu tive acesso ao conteúdo. Beleza, faz uma carta de gratidão, faz aquilo, faz essa intervenção, enfim, qualquer tipo de possível intervenção. Cara, depois que eu fiz, como é que eu tô me sentindo? Depois que Uhum. eu fiz, É. eu tô me sentindo bem ou tô me sentindo mal? Depois que eu fiz, como o Márcio tá reagindo a isso? Né, eu gosto muito também de falar que, cara, vamos lá, 80% das pessoas que fizeram isso tiveram um incremento de bem-estar. Tá, isso significa que 20% fizeram a intervenção e não tiveram, Uhum. né, esse real incremento de bem-estar, ou não foi significativo estatisticamente falando. Isso significa que, cara, quem tá fazendo uma intervenção talvez esteja majoritariamente, a maioria das pessoas vai estar dentro dos 80%, mas vai ter uma galera que vai estar dentro dos 20, vai ter uma galera que vai fazer uma intervenção que faz bem para todo mundo, mas para aquela pessoa não vai fazer. Então esse respeito à individualidade, esse me search, ele entrou pro meu vocabulário também desde a última Perfeito. semana. Que É. Pode falar. Não, amei, assim, é porque senão a gente fica também uma coisa muito, seguindo, né, daí segue a boiada também do que acha que tem que ser, e de repente eu nem paro para me sentir, né, para olhar as minhas emoções. Maravilhoso. Maravilha. Cara, demais aqui, a gente já tá falando quase 1 hora aqui, Ah. Renata. Eu quero fazer algumas perguntas aqui que eu sempre faço para todos os convidados. Primeira delas, vamos lá. Um estudo, né, que você acha que as pessoas precisam saber que foi feito. Cara, você que está ouvindo esse podcast, você precisa saber que um dia juntaram 300 pessoas, fizeram isso, aquilo. Um estudo que você acredita que as pessoas precisam saber que ele existe. Eu acho que todo o The How of Happiness, né, por mais clichê que seja, da Sonia Lyubomirsky, para mim traz, assim, muita praticidade, né, para todo o estudo da psicologia positiva. O que que faz de fato o ser humano mais feliz? Quais são as intervenções? O que que eu posso fazer? Porque se de fato a gente praticasse, né, todo o livro, talvez a Uhum. gente fosse mais feliz, né. Então eu gosto muito dessa facilidade quando traz, assim, de um jeito de tem caminhos, né, que foi inclusive um livro que foi revisto, né, pela própria Sonia Lyubomirsky depois de 15 anos, revendo, tá, o Uhum. percentual não é tão óbvio, a happiness Sim. pie não é 50, 40 e 10, né. Então, mas eu gosto dessa discussão de existe o fator genético, existem, as circunstâncias externas, existem as minhas escolhas, né. Então, eu acho que essa resposta, ela é a que mais empodera a gente de tudo que eu já pensei na vida, porque eu acho que a gente é uma sociedade que vive muito no mito, né, que ela fala no mito da felicidade. Então, Uhum. vou ser feliz quando eu alcançar algo. E a gente como sociedade acredita nisso, né, de fato a gente acredita nisso. É um cargo, é uma compra, é um apartamento, é um carro, né, e de repente, né, em todos os estudos mostram que sem claro que nós que temos as necessidades básicas atingidas, esse vai ser um fator menos importante de todos, né. Então eu gosto muito da conclusão da felicidade, da escolha, do dia a dia, da construção, né, e não da vida perfeita. E o novo, né, livro aí do Deneuve, né, o Well-being, que até a Bia Lehrer que me passou a recomendação, que é Sei, super já vou anotar. recente, eh, do Layard e do Deneuve, falando mesmo de dados com bastante clareza, né, de fato dessa construção de uma vida mais feliz. Então, essa é a minha última referência, assim, que tem me trazido mais clareza. E aí vou citar um TED que eu assisti recentemente da Jen Fisher também, não sei se você viu. Vamos Imperdível, lá. assim, porque ela fala de 2 momentos da vida, um que ela teve, burnout
e um que ela teve câncer. E quando ela primeiro teve câncer, ela foi acolhida e todo mundo, o trabalho cuidou dela e falou: "Tira o tempo", aquela coisa, né, ela teve câncer, ela simplesmente teve todo o apoio do mundo. E quando ela teve Uhum. burnout, ela própria não se acolheu. Ela mesma não teve coragem, às vezes, de tratar o tema, de acreditar e de entender que talvez fosse a mesma gravidade do câncer dela. Então, a visão dela e das pessoas para os 2 temas foram bem diferentes. Então, isso para mim traz muito a realidade do mundo de hoje, né, o medo, a vergonha, assumir que eu tenho um burnout, né. Então, esse é um TED que eu acho que a gente tem que parar e pensar até como a gente se porta, né, sobre isso. Legal, eu já vou colocar esse TED aqui no link da descrição, tá, galera? Se tiver no Spotify, tanto no YouTube, vai estar o link aqui desse TED aqui para vocês assistirem. E eu assisti, se eu não assisti, porque eu não lembro se eu assisti pelo nome. E Aham. o livro que a professora falou é esse aqui, ó, Ciência da Felicidade, The How of Happiness. Vocês vão ter uma dificuldade imensa, né? Eu vou abrir uma janela aqui de 1 minuto aqui para fazer um merchan bem na cara dura, porque esse livro aqui, ele custa usado hoje aproximadamente aí uns R$ 1.000, R$ 500 quando você acha ele para vender. Eu comprei ele numa oferta por 300 e deixa eu ver se vai pegar foco aqui, 308 ali, ó, 308, né. E aí, o que que eu fiz? Eu transformei esse livro num curso. Então, para quem não tem mil Maravilhoso. reais, Olha, e não foi combinado. não foi combinado, não foi combinado, né. E aí eu transformei esse livro num curso, se tornou 10 horas de aula, né, de um curso onde eu entrego. Se você não consegue comprar o livro, porque ele ou você não tem uma boa leitura em inglês, talvez seja o caso, mas em inglês você consegue comprar ele, tá. Mas se você é o caso que você não tem uma boa leitura em inglês e quer ter acesso ao conteúdo, eu tenho um curso que fala que eu entrego o que está escrito aqui dentro. Basicamente é isso, né. Acho que fechou 1 minuto de merchan. Fecha Maravilhoso. parênteses daqui, né. E uma outra pergunta que eu sempre faço é um estudo que talvez possa gerar um tipo de aversão ou um tipo de: "Cara, bah, eu não gosto quando as pessoas falam desse estudo, porque ele está desatualizado ou porque a descoberta que foi feita nele é distorcida". Tem alguma coisa em mente? É, eu acho que sempre os números, né, na psicologia positiva, eles são muito revistos, né, o tempo todo, assim. Então, eu acho que é não se apegar, por exemplo, happiness pie, ou quantas emoções positivas precisam para neutralizar uma negativa, ou qualquer coisa assim. Uhum. Eu acho que tudo isso que é muito fechado, ela vai trazer erros, né, porque de fato somos seres humanos e se for pensar 50% de genética, talvez o Márcio seja 55, eu seja 60 ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que todos esses estudos, eles no final foram revistos, né, porque isso é importante. E tem um estudo que eu acho que ele é tão importante, né, para a gente discutir, mas que sempre traz aí uma visão talvez contraditória, que é a relação de também felicidade e dinheiro, né. Tem um estudo grande de Stanford com 500.000 pessoas, que fala muito que, para um grupo de pessoas que tem menos dinheiro, o significado é mais importante do que a vida de emoções Sim, positivas, né, e quem tem mais dinheiro vive mais de vida hedônica e prazeres e que talvez não sim. precise tanto da vida de significado, né. E aí eu fico pensando que é difícil essa conclusão, né, porque eu acho que, eu gosto da frase do Paul Dolan, que eu até te falei da outra vez, né, prazer e propósito. Uhum. E para mim felicidade tem muito a ver com esses 2 pilares, né, eu enxergo muito isso, inclusive não só de teoria e pensando na minha vida, né. Então, eu fico pensando que também a vida só de prazer hedônica para quem tem dinheiro, eu acho que vai fazer falta em algum momento a vida com Uhum. significado, né. Então assim, pensar que compras e prazeres vai substituir a vida com mais sentido, isso me incomoda um pouco, assim, eu fico pensando que em algum momento a gente sente falta de ter um sentido maior, né, mesmo que ele seja dia a dia. Eu já vi esse estudo aí também e é justamente tem dá uma pulga atrás da orelha, né, na verdade, tipo, entender que a descoberta, né, porque a gente, quando vai pra ciência, uma das coisas que normalmente a gente principalmente olha é: "Cara, beleza, com quantas pessoas foi feito, né?" Pra eu entender. E aí quando a gente olha que ele foi feito com 500.000 pessoas, a gente: Sim. "Puxa vida, né, pô", mas eu particularmente, eu preciso ser sincero aqui que eu vi muito mais a conclusão Uhum, do estudo do que ler realmente como uhum. foi feita toda a metodologia. Mas tu me colocou uma pulga atrás da orelha para ir atrás disso. É, para a Obrigado. gente até pensar. E no final eu acho que, equilíbrio, né, como a gente falou,
o significado, talvez, se a gente associa muito com a religião, a comunidade, eu sei que fala isso também no estudo, né, pessoas que têm menos recursos, de repente, vão buscar mais apoio na comunidade. Talvez seja assim, é verdade, né, de alguma forma, a gente vê o documentário Rap também, né, às vezes Uhum. situações de pessoas super simples, assim, que de repente têm muito senso de comunidade, isso traz mais felicidade. Mas todo mundo quer acordar e falar: "O que que eu estou fazendo com a minha vida? Qual o meu porquê? Qual o sentido da minha vida? Qual o legado que eu vou deixar, né?" Porque se perguntarem também, né, "O que que você vai deixar?", não vai ser só uma vida de prazeres, todo mundo quer deixar, né, a sua Uhum. mensagem, o seu impacto. Então, eu acho que a gente pensar o que que a gente está construindo com a nossa vida. Legal. Professor, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, né, o tópico aqui, estudos dizem, né, Uhum, eu queria te perguntar na verdade te pedir uma dica, dizer assim, ó, como a gente fala de estudo, a gente tem várias formas de estudar. Estudar um artigo, estudar uhum, através de um livro, estudar. Como tu faz hoje para estudar esse tema, que possa talvez servir de guia para quem está nos ouvindo aqui e quer se aprofundar? E uma dica, né, de geral, assim, para tentar. Olha, eu já tentei fazer desse jeito, vi que não deu muito certo, hoje eu estou fazendo assim, então minha recomendação é que você estude desse jeito, mas óbvio, sempre usando o uhum. research, né, não só o Aham, research, sim, mas o research. sim. É o que tem que testar, com certeza. Eu sinto que eu gosto muito de livro, então para mim é importante e eu gosto do livro físico e grifar, assim, eu acho que isso me traz, é mais fácil para eu aprender, né, e claro, a gente entende que o compartilhar também, então eu aprendo algo, eu sempre falo, toda certificação de Chief Happiness Officer, meus alunos sabem, eu mudo todo mês, assim, porque, putz, eu li uma coisa nova, não tem como eu não falar sobre Não tem. isso, né. Então, é um pouco isso, assim, é sentir que a gente não sabe tudo e sabe muito pouco. Então, essa humildade de eu quero aprender para sempre, eu acho que ela é importante, né. E aí uma dica prática, tenha uma agenda de novo, né, coloque na tua agenda teu momento de leitura, de estudos, né. E por fim, né, a última dica, eu fiz um retiro de silêncio de 7 dias. Já fiz algumas vezes retiro de silêncio, mas o maior foi de 7 dias. E eu sobrevivi sem celular 7 dias, né. Então, toda vez que eu penso que eu tô lendo um livro com o celular do lado e que me atrapalha, porque vai me atrapalhar, né. Então, eu consigo lembrar que dá para sobreviver sem o celular. E aí a dica é: deixem, né, vai ler um livro, deixa o celular de lado, né, assim, a gente juro, tá tudo bem a gente focar em estudar e viver um pouco sem esse mundo, online que tira tanto da nossa atenção, né. Eu tenho lido bastante sobre atenção, não sei se você conhece esse livro, Poder do Não. Foco Inabalável. Interessante, é bem interessante para pensar um pouco, né, o quanto que hoje a gente é uma sociedade, ele fala muito da felicidade através também desse estado de presença, desse foco, né, de eu viver o momento, que é uma coisa que a gente perdeu, né, e que as novas gerações mais ainda, né, esse vício pelos celulares e eu me incluo também, eu sou uma pessoa super conectada, tudo, então Tá como aqui é do que a lado, gente querendo ou não. o meu também. Então, como é que a gente sobrevive, né, e constrói uma vida mais atenta, acho que esse é um desafio pra gente. Legal. Achei muito legal aqui a fiquei com 2 dúvidas, na verdade, né. Primeira, o que que é um retiro de silêncio, né. Eu sou Uhum, leigo no assunto, eu já te imaginei num templo budista aqui, porque eu sou extremamente literal, imaginativo, já te imaginei num templo em silêncio, né, tipo, como é que é um retiro de silêncio? Dá pra fazer em casa, não dá? Como é que é é, eu 100% fui zero? Como é que se é? eu fui na linha do Vipassana mesmo, né, assim, do Aham, ensinamento, mas era um grupo, um professor de cabala, foi perto de Nova York, assim, foi uma grande experiência na minha vida. E legal. era um convento de freiras que eles fecharam só para as Convento. pessoas que estavam lá, e a indicação era que a gente nem sorrisse para o outro, e não escrevesse, não lesse. Eu, como é tudo o me search, né, eu falei assim: "Eu quero ler, eu quero escrever um diário durante esses dias, eu vou sorrir". Então eu não falei, de fato eu não falei, não li deixei o celular desligado durante 7 dias, e a gente tinha meditação quase o dia inteiro, né, e tinha alguns momentos de mantras, alguns momentos, de troca em grupo, mas basicamente o dia inteiro era quase meditando, assim. Então, é uma grande experiência pra gente que é um Oh, buscador, né. legal. Pô, legal demais. E a segunda coisa que eu ia comentar é a questão da atenção que tu comentou.
Eu sei que tem muitas teorias, né, sobre felicidade, né? Pô, tem o PERMA, tem o Spire, tem, né, enfim, Uhum, tudo mais. Mas o framework que o Paul Dolan fala logo no início do livro, ele até ele não dá tanta atenção a isso, mas ele fala da felicidade como um subproduto de um processo como se fosse uma indústria, né, onde a gente tem a matéria-prima, onde essa matéria-prima passa por um processo de produção, né, e tem um produto final. Daí ele fala lá da madeira, que passa pelas mãos de um carpinteiro, por exemplo, e se transforma numa cadeira. E aí ele fala que, em relação à felicidade, a matéria-prima são as experiências que acontecem conosco. O processo de produção é o que está dentro da cachola, seria o processo atencional, como a gente digere tudo isso que está acontecendo conosco. E o subproduto, depois somando a experiência mais o interno, seria a felicidade. Então, para mim, tu falou da atenção, do poder do foco inabalável e da atenção como ferramenta, me lembrei de logo desse, porque para mim, de todos os frameworks, né, que é a tentativa de colocar em caixinhas, assim, uhum. tudo que acontece bagunçado dentro da gente, para mim ele é o mais interessante e acho que é o mais didático, assim, eu vejo até poucas pessoas falarem sobre ele, mas É para mim ele é o verdade. mais, ele é ele, assim, encaixou, deu match, não falou, né, mas para mim ele é muito forte para que eu possa entender que às vezes eu vou ter uma matéria-prima, uma madeira, vamos chamar de experiências, que não é tão boa. Mas se o carpinteiro é bom, se o marceneiro é bom, ele pode, mesmo com uma madeira ruim, fazer uma cadeira razoável. Não vai ser a melhor cadeira do mundo, Sim. mas ele vai ter uma cadeira razoável. O inverso também, eu posso ter a melhor experiência do mundo, a melhor madeira do mundo. Sei lá que tem uma madeira boa aí, né? Aham. Sei lá, os mogno, sei lá se isso é bom ou ruim. Uhum. Sou péssimo nessas coisas, tá? E aí, mas um marceneiro não é bom, o carpinteiro não é bom. Cara, a cadeira não vai sair boa, não interessa o tamanho da qualidade da experiência inicial. Então eu preciso da atenção, o processo de produção ele é o essencial, mais do que a Do que a experiência. Óbvio que isso experiência, né. É, eu complementaria a atenção com intenção, né. O que boa. que eu tô de fato escolhendo, porque, eu acho que no final é isso, como é que eu reajo, como é que eu trabalho a minha vida, e vou fazendo as transformações que também não são do dia para a noite, e aí eu sempre falo sem culpa, porque também a gente se for buscar a felicidade, essa construção com peso, com culpa, ela já não vai acontecer, né, então acho que é um pouco isso também. Cara, demais. Renata, a gente está se encaminhando aqui para o final. Cara, muito obrigado pelo tempo, dedicação aqui, né, ter aceitado o convite, estar disponibilizando um pouco do teu tempo, da tua agenda, do teu conhecimento com toda a turma aqui. Antes de fazer a pergunta final que eu faço, eu queria te perguntar 2 coisas. A primeira, tem alguma coisa que eu não te perguntei que tu acha que é válido falar? Que às vezes não te perguntam e: "Pô, queria falar sobre isso"? Não, eu acho você super prático, super preocupado, né, eu acho que é uma referência aí para expandir o tema com credibilidade, acho que você tem bastante preocupação, acho que você dá bastante voz a muitas pessoas, né, então eu acho que não, eu só queria te elogiar e agradecer mesmo. Tá, show de bola. Obrigado, obrigado. E eu queria a segunda pergunta antes de ir para o encerramento, que já tá aqui na minha mão, o pessoal que já me conhece já sabe, é como o pessoal faz para te encontrar? O pessoal aqui conheceu a Renata, quer Uhum. saber mais como encontra, como contrata, quero saber sobre enfim, como o pessoal te Legal. encontra? O LinkedIn, né, Renata Rivetti, a forma mais fácil é para ler conteúdos, para falar sobre trabalho. A gente tem o Instagram da Reconnect, é reconnect.happiness@work, e tem o da For the Week Brasil, né, com Z, também as nossas redes sociais da For the Week Brasil, para quem quiser saber mais sobre a Uhum. semana de 4 dias. Fantástico. E, por último, então, que eu queria te convidar a me ajudar a preencher todas as paredes do mundo com um post-it, Uhum. me ajudando com uma frase aqui, pra gente encerrar o podcast e ir para as redes sociais, a tua frase aqui, a escolhida desse episódio. Eu sempre falo de felicidade e hoje eu pensei que o que tem mais me provocado, né, a buscar, todo esse trabalho tem a ver com o que a frase do Einstein, né, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperar resultados diferentes, porque no final o que eu sinto é, o mundo mudou já tudo e a gente sempre espera, né, as perguntas que me fazem é: "O Brasil está preparado para a semana de 4 dias?" Não, não está, como é que a gente então a gente que prepara, né, porque não existe, né, esperar estabilidade econômica, financeira, mundo perfeito, a gente vai ficar esperando. Então, tá na hora da gente entender que
hoje não tá bom como tá, né, as pessoas não estão felizes, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão sobrecarregadas, estão deprimidas, ansiosas, tá na hora da gente mudar, e aí tem que ter coragem, né, então eu acho que é isso, assim, não dá pra continuar fazendo a mesma coisa. Demais, demais. Galera, então deixa eu me me corrigir aqui nas outras vezes. Deixa eu fazer mais uma intervenção de chamada para as redes sociais aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você está pelo Spotify, também siga o podcast, obviamente, se você curtiu. E se você acha que o conteúdo aqui pode ajudar alguém, cara, clica no botãozinho aí, não sei se é aviãozinho, se é compartilhar, se é setinha, mas manda esse link aí para alguém que pode ter benefício desse conteúdo. Renata, mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigada Gratidão além da você. hashtag, como eu tenho falado aqui. Sim, de verdade, né. Fico feliz de estar aqui, assim, e que você possa cada vez mais expandir também e encontrar caminhos para outras pessoas, né, milhares de pessoas aí possam ouvir os teus podcasts. Obrigada. Obrigado. E galera, até o próximo episódio do podcast Estudos Dizem. Valeu!